Muito bem, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort, você está no meu escritório, seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 10 de outubro de 2021, Saulo de Tarso, o perseguidor. Mas antes de mais nada, quero te lembrar de deixar aqui o seu like. Observa aí se você está inscrito no canal. Se você não está, acione o botão inscrever-se, ative as notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. E você está aqui para aprender. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que você ama e que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante. E eu não posso me esquecer, algo que eu venho esquecendo de avisar em todos os vídeos, que esse slide que você está vendo no nosso conteúdo, ele ficará aí no link da descrição para você baixar, para você poder estudar por ele também, aprimorar a sua aula. Se você é aluno, vai estar ajudando o seu professor, vai estar, enfim, de alguma maneira interagindo melhor, contribuindo melhor e aprendendo mais, tudo isso para a glória de Deus. Vamos agora então para a introdução da nossa lição. Em nossa verdade prática está destacado que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. E isto é uma verdade profunda, conforme nós veremos hoje, diante das investidas de Saulo de Tarso, de toda a perseguição que a igreja sofreu e sofre, não fosse a mão do Senhor sobre ela, esta instituição já teria sucumbido. No entanto, a igreja é obra de Deus e não humana, por isso prevalece e prevalecerá para sempre. Vejamos então como Saulo perseguiu a igreja e meditemos sobre a perseguição da igreja na atualidade. Então, uma verdade, a igreja ela sempre sofreu perseguição e sempre sofrerá perseguição. Não adianta a gente ficar reclamando, ficar murmurando, faz parte da história da igreja. Este mundo perseguiu o Salvador, certamente este mundo perseguirá a igreja. Mas a igreja tem uma promessa, e esta promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós, alicerçados nessa promessa, nós vamos adiante, e na lição de hoje veremos especialmente sobre o perseguidor, que foi o Saulo, né, que perseguiu a igreja do Senhor, até o momento em que Deus o chamou e ele se converteu e tornou-se o grande apóstolo dos gentios. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que tem por destaque Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Em primeiro lugar, nosso comentarista, pastor e mestre Lenay Cabral, ele destaca no primeiro subtópico: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. É importante nós lermos esse texto. Abramos a nossa Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, ali nas epístolas pastorais, capítulo 1, versículo de número 13. Está escrito assim na versão Nova Almeida atualizada: a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, que verge aqui da Almeida Revista Corrigida, onde trata-se de opressor, né? Então, vamos ler de novo. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Como é que Paulo, queridos irmãos, ele consegue, porque se Paulo está dizendo a Timóteo, ou se está relatando as suas características antes de sua conversão, para que ele fosse um perseguidor, um blasfemo, um opressor do povo
de Deus, antes disso, como é que ele consegue apoio dos romanos para prender os cristãos? Nos tempos de Paulo, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Os judeus não podiam fazer o que bem queriam. Então, como os judeus conseguiam esses privilégios? Ou seja, o que nós estamos dizendo é o seguinte: se a nação judaica, se o povo judeu estava sob domínio do Império Romano, como é que eles conseguiam essa autorização do Império Romano para que pudesse também oprimir outros povos, outras pessoas, outras religiões? Enfim, vejamos, F.F. Bruce diz que quando o Estado judeu alcançou a independência sob os asmoneus era aquele grupo de pessoas que vem ali daquela revolta dos macabeus. Você não encontra isso na Bíblia porque está num período intertestamentário, tá bom? Então, quando o Estado judeu alcançou a independência sob os asmoneus, tinha os romanos como padrinhos poderosos. Deixa eu fazer mais um adendo aqui. O que acontece? O Império grego estava em evidência na época em que os asmoneus lutaram e conseguiram uma certa independência. Tudo isso também, por conta disso, eles se tornaram aliados ali dos romanos, tá bom? Então, vou voltar à leitura, quando o Estado judeu alcançou a independência sob os almoneus, ou os asmoneus, tinha os romanos como padrinhos poderosos que fizeram os países ao redor da Judéia saber disso, exigindo que a Judéia tivesse reconhecidos os direitos e privilégios de um Estado soberano, incluindo da extradição. Paulo, em seu zelo de campanha, decidiu que o sumo sacerdote devia exercer o seu direito de pedir a extradição dos fugitivos e conseguiu dele cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, você percebe já de início que por conta desta aliança que lá atrás, no tempo dos asmoneus, o povo judeu teve com o Império Romano, ou com o povo romano, logo eles conseguiram alguns benefícios, entre os quais está o da extradição. Se você se lembrar muito bem, Paulo, quando a igreja começou a sofrer a perseguição, Paulo pede cartas ao sumo sacerdote para que ele pudesse, de sinagoga em sinagoga em Damasco, trazendo de lá os cristãos que lá estivessem. Então, eles tinham esse direito, eles conseguiram esse direito de extradição. Vamos pensar em algumas características, conforme mesmo Paulo menciona ali a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. Em primeiro lugar, Paulo se designa como blasfemo. Isso significa que Saulo ele foi irreverente com aquilo que era sagrado. Ele falou mal dos cristãos e também mal de Jesus. Ele se identifica como perseguidor. Saulo talvez tenha sido o maior perseguidor dos cristãos antes de converter-se à fé cristã. As palavras de Atos 9:1 são fortes quando dizem que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Como perseguidor da igreja, Saulo prendeu os cristãos, açoitou-os, forçou-os a blasfemar e deu voto para matá-los. Paulo não apenas era blasfemo e perseguidor, mas Paulo também era opressor, e o sentido da palavra aqui sugere que Paulo não atacou os cristãos apenas de maneira cruel, mas também usando toda forma de abuso possível. Paulo, conforme veremos mais à frente, era como uma besta enjaulada, que respirava ameaças e morte contra os cristãos da sua época. Mas o que nos chama maior atenção é
a parte B do versículo 13 e também o versículo 14, que ora eu passo a ler com você, a qual está escrito desta maneira: mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Paulo, então, ele faz toda esta perseguição por zelo na lei, por ignorância de quem era de fato Cristo. E aí vem o versículo 14, onde está escrito: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, embora Paulo tenha sido um blasfemo, um terrível perseguidor, um abusivo opressor, lemos a seguir que ele faz o que faz na ignorância e incredulidade, mas também lemos que a graça de Deus alcançou o maior pecador. Portanto, se você está me ouvindo e pensa que seus pecados são muitos, enxerga a sua miséria, que bom, mas não coloque de maneira alguma a sua miséria, o seu estado miserável, deprimente, colocando o seu pecado acima do poder do perdão de Deus. A graça de Deus é maior do que o pecado. Aliás, onde abundou o pecado, diz Paulo, superabundou a graça. Vamos ao segundo subtópico, que tem por título As ameaças de Saulo de Tarso. Vejamos aqui que Saulo era, de fato, como falamos, uma besta selvagem. Analisemos Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Vamos fazer a leitura desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Assim está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Com a perseguição em Jerusalém, depois da morte de Estevão, muitos cristãos fugiram para Damasco. Paulo, não conformado com isso, pede ao sumo sacerdote autorização para trazê-los de volta. Lembra que os judeus tinham esse direito conquistado ali frente ao Império Romano? Eles podiam extraditar aquelas pessoas que fugiram de Jerusalém. Então Paulo pede ao sumo sacerdote apoio nesse sentido para que ele pudesse trazer de volta o povo. E o texto descreve Paulo como uma besta selvagem, quando expressa que ele estava respirando ainda ameaças e morte. É um texto figurativo que alude a Paulo como se fosse um animal selvagem. No entanto, por sua graça, no caminho de Damasco, Jesus chamou a besta selvagem e a amansou, transformando-a em uma preciosa ovelhinha para o seu reino. Quantos são homens que eram bravos, que não choravam por nada, que mataram, que fizeram, que aconteceram, e o Senhor, ele traz essas pessoas para o caminho. Aliás, ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ele amansa o homem bravo e põe ali no seu redil, debaixo do seu cuidado, e essas pessoas normalmente tornam-se poderosas armas na mão do Senhor para a continuidade da obra dele aqui na terra. Não foi diferente com Saulo, porque também era esse homem bravo que era, zeloso pela lei, mas o Senhor o amansou. Duro para ti, ele vai dizer para Saulo, é recalcitrares contra o meu aguilhão, é ficar dando murro em ponta de faca, ou coice no aguilhão. O aguilhão era um instrumento para colocar ali o gado no caminho certo, né? Um instrumento com a ponta afiada, com o ferrão, e ali a pessoa, né, que ia domando o animal ia cutucando para que ele entrasse no caminho. Então, para Paulo seria muito duro ele ficar lutando contra a vontade de Deus.
Terceiro subtópico faz-nos uma pergunta: por que Saulo perseguia os cristãos? Eu destaco aqui o principal motivo. O principal motivo de Saulo perseguir os cristãos era o seu zelo pela lei. Conforme nos ensina F.F. Bruce, aliás, é muito comum eu citar F.F. Bruce, porque é uma das maiores autoridades em se tratando de Paulo. No seu livro Paulo, Apóstolo da Graça, não está em minhas mãos nem aqui na minha biblioteca para te mostrar, está em outro lugar na minha casa, senão lhe mostraria, mas é um livro realmente que trata com muita profundidade sobre Paulo. F.F. Bruce, então, nos ensina a respeito da visão que Paulo tinha do Messias, o seguinte: o Messias, praticamente por definição, estava revestido de modo especial da bênção divina. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É o que diz em Isaías capítulo 11, versículo 2. Enquanto a maldição divina pairava sobre alguém que fora crucificado. Em Deuteronômio 21, 23 está escrito que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, Paulo não podia aceitar que Cristo, que o Messias prometido, fosse um maldito de Deus. Se a Bíblia, lá em Isaías, conforme lemos aqui, nos diz que sobre ele, sobre o Messias, repousaria o Espírito do Senhor. Mas Paulo vai entender lá para frente que, na verdade, Cristo se fez maldição em nosso lugar. De tal forma que Cristo não foi maldito. Cristo tornou-se maldição em nosso favor. Miseráveis somos nós, pecadores, ímpios, mundanos, injustos, carnais somos nós. Mas por sua infinita graça e seu incrível amor, o Senhor Jesus comprou-nos para si. Colocou-se em nosso lugar na cruz do Calvário, tornando-se maldição em nosso lugar. Depois de convertido, ao pregar um Messias crucificado, Paulo estava pregando algo que era pedra de tropeço para os judeus. 1 Coríntios capítulo 1, 23. Então Paulo, quando ele pregava sobre o Cristo crucificado, ele entendia muito bem que os judeus iam achar um absurdo o que ele estava fazendo. Mas, no entanto, Paulo devia pregá-lo. E este fato nos ensina que a sabedoria divina está infinitamente além do homem mais hábil da terra. Paulo certamente era muito sábio, entendia de muitas coisas, mas precisou da iluminação da graça para entender a verdade de que Cristo tornou-se maldição livre e espontaneamente em nosso lugar pelo seu infinito amor. Passemos agora ao tópico 2 da lição, a perseguição contra a Igreja de Cristo. O primeiro subtópico tem por título Contra os seguidores de Jesus. A quem Saulo perseguia? Ao atacar os seguidores de Jesus, Saulo atacava o próprio Jesus. A Igreja é uma instituição divina que representa o divino na terra. Vou repetir. A Igreja é uma instituição divina que representa o divino na terra. A Igreja é a representação do próprio Deus na terra. A Igreja não é perfeita como Deus o é, mas a Igreja representa o perfeito. Quando Saulo perseguia a Igreja, na verdade, Saulo estava perseguindo aquele que é o dono da Igreja. Quando Saulo perseguia os cristãos, Saulo estava perseguindo o Cristo dos cristãos. Por isso que Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco, dizendo que ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Entre os atributos da igreja estão 4 marcas tradicionais. Em primeiro lugar, a igreja é uma. Não existe placa denominacional no céu. A igreja de Cristo é uma só. Independentemente se você é batista, metodista, presbiteriano, assembleiano ou uma outra denominação evangélica que professa
a Bíblia como regra infalível para as nossas vidas. A igreja é uma só. A igreja é santa, porque Jesus veio buscar um povo seu zeloso de boas obras, nos diz o apóstolo Paulo. A igreja também é católica. É isso mesmo que você está ouvindo. É estranho falar assim, né? Não estamos falando da igreja, da denominação católica. Estamos falando de igreja católica no sentido de que católica significa universal. Jesus, então, não escolheu entre os brasileiros, ou somente entre os americanos, entre os judeus. O Senhor Jesus escolhe a todos. A igreja do Senhor, ela é católica, ela é universal. A igreja do Senhor também é apostólica, porque os apóstolos nos deixaram as doutrinas, e é nas pisadas ou nas pegadas dos apóstolos que nós devemos andar. Então não é questão de orgulho, não é questão de antropocentrismo, é a verdade mesmo. Quem mexe com a igreja de Deus tem que lidar com o próprio Deus. Quem mexe com a igreja de Deus está mexendo com o próprio Deus. O Saulo que perseguia os crentes estava perseguindo, na verdade, o Jesus dos crentes. Um segundo ponto diz que Saulo de Tarso, tem por título Saulo de Tarso e Estevão. E aqui nós observamos a sabedoria humana versus a sabedoria divina. Ora, se por um lado nós temos em Saulo um grande conhecedor de Torá, cultura greco-romana e outras ciências, por outro temos Estevão, cheio do Espírito de Deus. Na morte de Estevão, Saulo estava presente, consentindo com ela, mas ninguém pôde resistir a um homem cheio do Espírito de Deus e da sabedoria divina. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 10, quando Estevão estava ali se defendendo, apresentando as razões da sua crença, da sua fé. No versículo 10, Lucas vai narrar o seguinte: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Havia entre os judeus, talvez muitos sábios, mas pelo menos um era destacado ali entre os demais. Saulo de Tarso, um homem que conhecia várias línguas, várias culturas, mas ninguém ali pôde resistir a um homem cheio de Deus, a um homem cheio da sabedoria de Deus. Portanto, é importante nos qualificarmos nas ciências para a obra do Senhor, mas mais importante ainda é nos enchermos do seu Espírito. Mais importante, muito embora seja muito importante a qualificação secular, a qualificação teológica, sem dúvida alguma, mas acima disso tudo está uma qualificação espiritual do homem que tem intimidade com Deus, do homem que está cheio do Espírito de Deus. Esse o mundo não lhe pode resistir. Terceiro subtópico do tópico 2, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Vejamos a continuidade da perseguição à igreja nos dias de hoje. Bom, se nos tempos de Saulo a igreja era perseguida, ainda é nos dias atuais. Não bastasse a perseguição em países fechados ao evangelho, a gente vê lá o Afeganistão que tem enfrentado, ali na mão do Talibã, né? Mas não bastasse essa grande perseguição em países comunistas e tantos outros regimes de ditaduras, temos decisões totalmente arbitrárias também no Brasil, como, por exemplo, a decisão do atual governador de Pernambuco de exigir passaporte sanitário para a entrada de cristãos na igreja. Ora, não é pedido que as pessoas apresentem comprovante de vacinação para entrar, de repente, numa farmácia, para entrar numa padaria, para entrar numa lanchonete
ou para entrar num supermercado. Claro que todos esses lugares que eu falei são lugares importantes de se ir. Mas por que justamente na igreja você precisa de comprovante da segunda dose da vacinação e também de comprovação de que você não está com o vírus da Covid? Não te parece uma decisão tanto quanto injusta? Reflitamos se a igreja nos tempos, também nos dias atuais, mas também no Brasil, se ela não sofre alguma perseguição política e ideológica. Pode-se falar mal de pastor, pode-se falar mal do cristianismo, pode-se falar mal de muitas coisas. Mas se você falar mal de alguma ideologia, você é facilmente cancelado na internet, censurado onde quer, tem as suas contas bloqueadas nas redes sociais. Mas se falarem mal dos cristãos, ou de Jesus, ou do Deus dos cristãos, nada acontece. Então nós temos a perseguição. Então a igreja sempre passou e sempre passará por perseguição. Não adianta reclamar. Pelo contrário, Jesus ensina a nos alegrarmos quando houver perseguição à igreja. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. O qual eu passo a ler com você também, porque é um texto importante para a questão. Mateus 5, versículos 11 e 12. Jesus, no final das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Descansemos, pois, na certeza que mesmo em meio às perseguições, a igreja do Senhor sempre prevalecerá. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Soframos as perseguições que tivermos de sofrer, mas tenhamos a certeza de que a igreja, ainda que aos trancos e barrancos, em meio a todas as dificuldades, a igreja permanecerá de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao tópico 3. Quando um sistema se volta contra a igreja. O primeiro subtópico é uma pergunta do nosso comentarista. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Vários foram os meios de perseguições à igreja primitiva. Vejamos, ameaças, Atos capítulo 4, versículo 15 a 18. Nesse contexto, os discípulos, mas muito especialmente Pedro e João, foram presos porque curaram um homem na porta do templo. Este homem entrou no templo, eles começaram a pregar sobre Jesus, e aí eles foram presos e interrogados pelo Sinédrio. E quando foram lhe dadas a oportunidade de falar, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar sem papas na língua, com conhecimento de causa, e mandaram os dois saírem por um momento e tramaram. O que nós vamos fazer? É um fato notório que esses homens curaram uma pessoa que era conhecida, que vivia a Porta Formosa, um coxo de nascença. O que nós vamos fazer? Vamos ameaçá-los para que não toque mais nesse nome, que é o nome de Jesus. E eles ameaçaram. Mas Pedro disse o seguinte: importa ouvirmos ou obedecermos a Deus ou aos homens? Mas eles sofreram ameaças. Sofreram também prisões. Muitas prisões. Atos capítulo 5, versículo 17 a 18, é apenas mais uma das prisões, no momento em que os discípulos estavam pregando também a palavra do Senhor e foram presos. Atos capítulo 5, versículo 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja,
prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Eles também sofreram açoites. Atos, capítulo 5, versículo 40. Então, chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Sofreram chicotadas. Alguns sofreram a morte. Atos, capítulo 7, 59 a 60, é o fim ali de Estevão, quando foi apedrejado, e Saulo estava consentindo em sua morte. Então, muitas foram a perseguição, ou os meios de perseguição na igreja primitiva, ali contra os primeiros discípulos. Mas, segundo nos explica Jesus, os que perseguiam a igreja pensavam estar fazendo um favor a Deus. Às vezes era até no bom intuito de fazer de fato um favor a Deus. No entanto, como aprendemos no relato da conversão de Paulo, os perseguidores da igreja estão perseguindo o próprio Cristo. Segundo subtópico, perseguição, tortura e método. Além dos meios de perseguição expostos no subtópico anterior, acrescenta-se a tortura. Sim, os discípulos também, não apenas os 12, mas os discípulos ali de Jesus, a igreja primitiva, também sofreu tortura. Em Atos 26, versículos 10 e 11, ao se defender diante do rei Agripa, Paulo confessou que torturava os cristãos a fim de que esses blasfemassem contra Jesus. No entanto, mesmo diante da tortura, muitos permaneceram fiéis e não negaram a Jesus. Veja, irmãos, eu creio aqui que isso é um milagre. Eu acho que a tortura, ou no momento de tortura, é muito difícil alguém não negar a sua fé, alguém não blasfemar de algum modo. De fato, o ser humano precisa de uma graça do céu para poder suportar um momento tão difícil como esse. Imagina, no momento de tortura, ali diante dos seus filhos, você vendo um filho seu sendo torturado. E você realmente ali sem ter o que fazer. Ou sofrendo uma esfolação, chicotadas e todo tipo de crueldade possível. Somente com a graça de Deus para vencermos esta situação. Claro que num contexto brasileiro parece-nos impossível que isso aconteça outra vez. Mas mundo afora, há inúmeras pessoas sofrendo perseguições, alguns sendo decapitados, outros queimados vivos, porque não pode chegar o evangelho, não é aberto àquela localidade para o evangelho. Muito especial aos países que é dominado pelo Islã. Mas que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força para permanecermos fiéis em meio a qualquer tribulação. Último subtópico, perseguição aos pentecostais. Quando pensamos em perseguições religiosas a cristãos, lembramos-nos da igreja primitiva, da reforma protestante, do período da Inquisição católica e até da atual conjuntura política no Brasil e no mundo. Todavia, não podemos nos olvidar, quer dizer, nos esquecer da perseguição aos pentecostais no início do movimento no Brasil. Este movimento tem raízes bíblicas e históricas, e como não pode ser diferente, sofreu, sofre e sofrerá perseguições. Mas, assim como os apóstolos se alegraram ao sofrer sob açoites, olha que texto interessante, Atos capítulo 5, 40 e 41, deixe-me lê-lo, por favor. Depois que os apóstolos ali foram presos e açoitados, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que coisa, irmãos! Consideraram-se dignos de sofrer afrontas, os açoites pelo nome de Cristo. Se alegraram. Então,
alegremo-nos também, nós pentecostais, que proclamamos as seguintes verdades bíblicas: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Um famoso pregador de linha pentecostal diz que crente que não dá glória é crente com defeito de fabricação. Pois eu digo que o pregador que não prega alicerçado no tripé pentecostal, esse pregador pentecostal está com defeito de fabricação também. Pregadores de oba-oba, que não pregam que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, não é pregador pentecostal. Os pentecostais sofreram e sofrem muita perseguição, seja por ser motivos de chacota, pessoas imitando línguas estranhas nos dias atuais. Em tempos mais antigos, sofreram brutalmente, como nós pensamos aqui em nossa cidade pequena, como é a cidade divina, mas o pioneiro da obra do Senhor aqui, do movimento pentecostal, o pastor Tarci Mariano, que sofreu chutes, jogaram tomate, queimaram a igreja. Tudo isso o homem de Deus sofreu. Éramos chamados aqui os pentecostes. As pessoas chamavam-se os pentecostais. Mas é motivo de reclamarmos? É motivo de abaixar a cabeça? É motivo de choro? Não. É motivo de alegria por sermos achados dignos de sofrerem pela causa, de sofrermos, melhor dizendo, pela causa de Cristo. Portanto, em conclusão, eu digo, ao findarmos esta lição, podemos perceber como Satanás sempre tentou minar os planos de Deus para a igreja. Não fosse a mão do Senhor, em letras garrafais, agora eu digo, certamente a igreja não estaria de pé. Ainda que se levantassem muitos Saulos de Tarso, sabemos que aquele que está conosco é maior. Por isso devemos ter coragem e ousadia para anunciar o Evangelho, capacitando-nos a cada momento, mas sem se esquecer do principal. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua aula, se você é professor. Se você é aluno, que Deus abençoe também a sua aula, que você possa ajudar e complementar ali com seus estudos, ajudando o seu professor. Em tudo, vamos dar graças a Deus e que o Senhor nos abençoe na lição deste domingo. Um forte abraço, fiquem com Deus.